Único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta essa reunião solene, em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes, conforme requerimento número 7.167/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora. Para ocupar a mesa dos trabalhos dessa noite, tenho a honra de convidar o autor do requerimento, o vereador Jaime Asfora. O presidente do Instituto de Diabetes Juvenil, o senhor Elci Falcão. A senhora Elci Falcão. O médico Gustavo Caldas. A médica Geisa Maria Campos de Macedo. E convido a médica Ana Carolina Ter Garrido. E nesse momento convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Teu futuro espelha essa grandeza.
cidade eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, olá, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és pão gentil, pátria amada, Brasil. É com muita satisfação que registro a presença do senhor Francisco Galvão, representando a Fundação Altino Ventura. E nesse momento, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, do povo recifense, convido o vereador Jaime Asfora para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Boa noite a todas, boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente Eduardo Marques, a quem eu agradeço a honra de estar presidindo essa solenidade, porque, para quem não sabe, nosso presidente da Câmara, o vereador Eduardo Marques, não tem tempo de presidir todas as solenidades, tem uma agenda muito cheia, porque representa o nosso poder legislativo municipal. Mas desde que eu marquei essa sessão solene, ele fez questão de, mesmo num dia como hoje, na reta final aí das comemorações de final de ano, cheio de compromissos para representar a Câmara, está presente ele mesmo como presidente para presidir a sessão. Ele poderia ter designado outro vereador, mas nos dá a honra de presidir a sessão solene, o próprio presidente da nossa casa. Eu lhe agradeço bastante, presidente, por essa gentileza, por esse prestígio à nossa causa, a todos que fazem o combate ao diabetes. Então, queria registrar a presença da nossa queridíssima doutora Geisa Macedo, que é a nossa grande referência, junto com outras, evidentemente, na luta contra o diabetes, presidente do IBRAD, né, e que vai falar aqui também, melhor do que eu, melhor do que todo mundo. Ela sempre fala muito bem. Quando eu a vi falar na sessão solene, na Assembleia Legislativa, foi que eu tive, mais uma vez, a dimensão disso, que não tem muito nem o que falar em relação ao diabetes, na presença dela aqui. Ela vai sempre nos dar uma aula, e é uma guerreira na luta contra o diabetes, na militância, para que a luta contra o diabetes realmente possa ser acessível para todos, né? Não só para os que têm dinheiro, não só para quem tem plano privado, não só para quem tem plano de saúde, mas para as pessoas que usam o SUS, que são a grande maioria dos recifenses, dos pernambucanos e dos brasileiros. Dr. Gustavo Caldas, endocrinologista, evidentemente, vice-presidente da diretoria, diretor, evidentemente, mas é vice-presidente, para nosso orgulho, nossa honra, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Uma honra para Pernambuco, é uma honra a sua presença, doutor Gustavo, aqui entre nós. E eu quero lembrar sempre que eu sou filho de médico, meu pai, Jaime Asfora, é hematologista, então eu, além de valorizar, evidentemente, muita profissão, tenho alguns que estão aqui na mesa, como a doutora Geisa, doutor Gustavo, eles me têm como admiradores há muito tempo, muito antes de eu ser vereador, muito antes de eu pensar em entrar aqui na Câmara, né? Meu pai também teve uma vida acadêmica muito dedicada. Queria citar a presença também aqui da nossa queridíssima doutora Elci Falcão, que, além de tudo, a reação da plateia mostra como ela é querida. Trouxe pacientes queridos, amigos que ficaram amigos dela, né, essa figura cativante, que é, inclusive, presidente da Associação Pernambucana de Diabetes, do Diabetes Jovem. E ela
super gentil sempre, super carinhosa. Muito obrigado, doutora Elci. Queria agradecer a presença do representante da Fundação Altino Ventura, que presta um excelente serviço, relevantes serviços para toda a sociedade e para quem sofre de diabetes, serviços importantíssimos, doutor Francisco Galvão. E queria, por último, citar minha amiga, cunhada, médica e também professora, e que é uma grande militante, uma grande guerreira também nessa luta, que é a doutora Ana Carolina Té Garrido. Queria agradecer a presença de todos, citar a presença aqui do representante da ALCER, Associação dos Lojistas do Centro Recife, doutor Carlos Borba, e dizer que eu serei muito breve, pessoal. Primeiro, porque aqui na mesa só tem professor, só tem experts no diabetes e na luta contra o diabetes. Mas eu já tinha pensado em fazer alguma coisa em relação ao dia do diabetes, que é 14 de novembro, o dia mundial, mas quando vi a sessão solene feita pelo também endocrinologista e companheiro parlamentar Clodoaldo Magalhães na Assembleia, disse, a gente não pode deixar, presidente, de embarcar essa data aqui na Câmara, porque novembro geralmente é conhecido como o novembro azul por causa do câncer de próstata, mas ele é tão importante quanto como o mês do diabetes, o outubro do diabetes, outubro que deve ser, o novembro que deve ser celebrado como um mês para a gente lembrar também do diabetes, porque, para quem não sabe, o diabetes é uma doença epidêmica. O diabetes está crescendo, infelizmente, no mundo todo, e se hoje ela atinge 415 milhões de pessoas, há uma projeção para que em 2040 atinja 642 milhões de pessoas. E o pior, como eu estava dizendo aí para a imprensa, não é só o número enorme de pessoas já diagnosticadas com diabetes. É o número de pessoas que são diabéticas que não sabem, que não foram diagnosticados, e a maioria dessas pessoas são pessoas pobres, excluídas, que não têm acesso à saúde como deveriam, sobretudo a saúde básica, a saúde primária, a saúde primeira, que é oferecida pelo município, né? Que é oferecida na ponta pelo município e não pelo Estado. E é uma pena, infelizmente, que a Secretaria Municipal de Saúde não mandou nenhum representante. Eu, infelizmente, tenho que registrar isso. Foi convidado, foi reiterado, porque a importância do município no combate ao diabetes, doutora Geisa, Carol, doutor Elci, vão falar, doutor Gustavo melhor do que eu, mas é muito importante, né? Porque é o município que faz essa atenção, que deveria prestar esse serviço público de saúde, de atenção básica, atenção primeira, atenção primária, mais do que qualquer outro ente federativo. Eu vou só citar mais um número aqui, porque, como eu disse a vocês, eu não vou falar dentre tantos experts, mas entre os 10 países com mais pessoas sem diagnóstico do diabetes, o Brasil está em 5º lugar. Veja que número impressionante, com 5,7 milhões de indivíduos que não sabem que têm diabetes. Isso é gravíssimo, porque, também não disse aqui, eu sou diabético, fui diagnosticado em 2010, e eu sei, até por ser um paciente diabético, dos males que uma pessoa que é diagnosticada, por exemplo, como se fosse o meu caso hoje, 9 anos depois, 10 anos depois, dos males muitas vezes irreversíveis que ela já está sofrendo, das consequências, das sequelas, muitas vezes irreversíveis, como cegueira, como neuropatias graves, que levam a amputações de membros, como problemas cardiovasculares, como AVCs, infartos e tal. Toda uma vida dilacerada, muitas vezes, porque você não teve acesso ao diagnóstico, que é um direito de todos pela Constituição Federal, né? E que o SUS deveria efetivamente cuidar de fazer. Para terminar os dados, Carlinhos Borba, no Brasil hoje tem 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Isso é 6,9% da população, é muita gente. 7% da população. O Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo. E esse país, com mais de 200 milhões de pessoas, tem 7% da sua população vivendo com diabetes. Então, esse ato aqui, doutora Geisa, Carol, doutor Elci, doutor Gustavo e presidente Eduardo, é para que a gente diga, nosso mandato, o presidente da nossa casa aqui, que a gente vai ser sempre um baluarte na vigilância dos direitos dos recifenses que têm diabetes e que precisam do Estado, do município, precisam do SUS, precisam do posto de saúde, precisam da UPA, precisam do Centro Hermílio de Moraes funcionando bem, precisam ter direito ao que a Constituição lhes garante, direito ao que eles
deveriam ter como contrapartida por pagar tantos impostos, né, que todos pagamos. E no Brasil a tributação, inclusive, é regressiva. Os mais pobres pagam mais, né, dado aí a urgência, dado aí porque é uma urgência de uma reforma tributária que institui um regime progressivo, onde quem tenha mais pague mais. No Brasil já é diferente. Eu falo aí até como advogado, pela minha experiência, o sistema tributário é regressivo. Por último, doutora Geisa, eu queria dizer que eu sempre que faço audiências públicas e reuniões solenes e tal, eu gosto de deixar encaminhamentos concretos, né? E também inspirado no exemplo da Assembleia, nós protocolamos essa semana, eu não lhe disse ali na entrevista para fazer o anúncio agora formal, um projeto de lei ordinária, nós protocolamos, presidente, e o presidente já me disse que vai dar celeridade na tramitação, projeto de lei ordinária, a exemplo da Assembleia, que já tem a semana, para instituir, estou lendo a ementa do projeto, que é o resumo, instituir no calendário oficial de eventos da cidade do Recife a Semana de Prevenção e Controle do Diabetes, a ser realizada anualmente na semana em que constar o 14 de novembro, que era um pleito, obrigado. Esse é um projeto de lei, eu vou dar cópia a vocês, é um projeto de lei já tramitando oficialmente aqui na casa, desde ontem ou anteontem, eu não sei, Tiago protocolou ontem, anteontem? Ah, tá. Porque está na comissão de admissibilidade. Que passa primeiro pela comissão de admissibilidade para poder ver erros de português e tal, mas já tá tramitando na comissão de admissibilidade. E eu tenho certeza que a gente vai aprovar em breve. Para quê? Para que essa semana? Não é para ser só mais uma semana, mais um dia. Até porque o dia de combate ao diabetes é um dia mundial. Né? Foi instituído pela ONU em homenagem a Dr. Frederick Benton, que, juntamente com seu colega Charles Best, conduziu as experiências que levaram à descoberta da insulina. Tão importante a insulina, né? Descoberta em 1921. Então, o dia tem um propósito. O dia é mundial, mas é para que nessa semana, o município seja obrigado a fazer palestras, fazer atendimentos, gratuitos, com mais intensidade, fazer eventos, para que a gente possa cobrar do município que divulgue o Novembro Azul como o mês do diabetes também, para que a gente possa cobrar do município, para que ele faça nas escolas municipais palestras, cursos e, eventualmente, seminários para mostrar aos alunos também, né, a importância de se prevenir, combater o diabetes, né, e se tratar do diabetes, e para que, com isso tudo, a gente tenha um momento oficial na cidade, onde o poder público tem a obrigação, junto com a sociedade que já faz sua parte, de enaltecer a luta do diabetes e mostrar a importância do combate à doença e, por sua vez, mostrar a importância, mostrar que é uma doença que, apesar de ser silenciosa, insidiosa, por ser até, é uma doença que gera consequências graves quando não é bem tratada. E se for bem tratada, pode fazer a pessoa ter uma sobrevida muito tranquila, com muita felicidade, né? Mas quando não é, gera e causa problemas, consequências gravíssimas, que podem inviabilizar toda a felicidade de uma pessoa. Para terminar, eu queria agradecer, na verdade, a doutora Geisa, a Carol, a doutora Elci, o doutor Gustavo, pela oportunidade de estar apresentando esse projeto, que em breve vai virar lei, e como no Estado, agora nós vamos ter também no município a Semana Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes, que, como no Estado, vai coincidir na semana que caiu, dia 14. Né? Nós aqui também nos inspiramos nessa boa iniciativa do deputado médico Clodoaldo Magalhães. E eu quero dizer, mais uma vez, que nosso mandato está comprometido com o que for necessário. Além disso, isso é só um primeiro passo, isso é só um gesto político, institucional da Casa, corroborado pelo presidente, para que a gente mostre à população do Recife, mais do que a vocês, que são militantes e que são esses grandes e caridosos médicos que gastam tanto do seu tempo particular para atender pessoas que não podem pagar, para divulgar a importância da doença, a importância da prevenção precoce, a importância da conscientização do que é o diabetes, viajando, inclusive, pelo Brasil, como é o caso do doutor Gustavo, doutora Geisa. Eu gosto muito de pessoas que fazem mais do que suas obrigações, de modo geral. Né? Eu gosto muito de quem dedica parte do seu tempo para se reinventar, para sair do seu quadrado, para sair da bermice, para fazer mais.
né, para fazer mais e mais pelo próximo, né, mais ações solidárias, ações caridosas, ações fraternas, né, ações que ajudem o próximo. E o nosso próximo, os nossos próximos, de um modo geral, num país como o Brasil, que ainda tem 52% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, esse número aumentou, infelizmente, do ano passado para cá. É um próximo muito carente, é um próximo, às vezes, muito doente. E, às vezes, é um próximo com diabetes que nem sabe que tem. Então, é isso. É uma solenidade simbólica, modesta, mas para mostrar também nosso agradecimento a vocês, em nome de todos os médicos, não só endocrinologistas, mas suas equipes também, os paramédicos, os psicólogos, que são tão importantes nesse processo, né? Eu sou filho de médico por parte de pai, filho de psicóloga por parte de mãe. Então, todos os profissionais de saúde e todos os profissionais de educação também são tão importantes, né? Até porque vários que estão aqui na mesa, todos, na verdade, também são professores, né? São médicos professores. É um trabalho fundamental, o trabalho da educação, né? Então, essa semana do diabetes, municipal de diabetes, vai ser também uma semana focada na rede de educação do município, porque é importante cuidar, prevenir e tratar, mas é importante ensinar também as pessoas esse tipo de coisa. Então, muito obrigado, eu estou sempre à disposição, a nossa casa aqui está sempre à disposição, e assim que essa lei for votada, que eu espero que seja em brevíssimo tempo, a gente vai comunicar a vocês, e eu estou realmente à disposição, até porque acho que é minha obrigação, pelo menos como cidadão diabético, me colocar sempre para servir. Eu acho que é a função do parlamentar, do político, de um servidor público, porque o político é servidor público, e eu falo isso porque eu sou servidor público de carreira, sou procurador do Estado há 25 anos, é servir. Carol também é servidora pública, todos aqui quase são. Um servidor público tem que servir. E a gente aqui na casa somos servidores públicos. Então, a causa do diabetes, contem com o meu serviço e com minha ajuda sempre. Parabéns, obrigado. Obrigado. Queria desejar também um Feliz Natal a todos, já antecipadamente, e um ano novo tranquilo, com mais prosperidade, para todo o Brasil, não só para a gente, e com melhores dias para o combate ao diabetes. Com muita satisfação, nesse momento, convido o vereador Jaime Assora para que faça a entrega de flores às médicas Ana Carolina Té Carrido, Elci Falcão e Geisa Maria Campos de Macedo. E com muita alegria, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, convido a médica Ana Carolina Té Garrido para que ocupe a tribuna e faça suas colocações.
Boa noite a todos e todas. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife. Senhor vereador Jaime Asfora, autor do requerimento. Doutor Elci Falcão, presidente da APDJ, Instituto de Diabetes Juvenil. Doutor Gustavo Caldas, médico, meu ex-chefe, meu ex-preceptor. E doutora Geisa Maria Campos de Macedo, minha eterna professora. Eu quero agradecer a Jaime Asfora pela iniciativa de fazer essa sessão solene. Pela iniciativa da sessão solene e, principalmente, pela proposição desta lei, que é tão importante, talvez até muito mais do que a lei estadual, porque eu acho que a atenção básica é primordial na prevenção e no controle do diabetes. Como você bem falou, além da saúde, além da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação também precisa estar envolvida, porque a educação em diabetes é um ponto-chave para que a gente consiga alcançar um bom controle. Tá? Diabetes é uma doença que é mal diagnosticada e mal controlada no mundo inteiro, tanto os países ricos quanto os países pobres, porque depende muito mais de dinheiro, muito mais do que dinheiro, para haver um bom controle. É preciso educação, e educação é uma coisa que o mundo todo precisa acordar. Não só a gente que trabalha com isso, a gente sabe, mas o mundo precisa saber. E aí a célula municipal é essencial nisso aí, porque é onde a gente consegue atingir mais o povo, as pessoas. Tá? Então, eu acho que é preciso chamar, sim, a Secretaria Municipal de Saúde para olhar com outros olhos para o diabetes, aqui em Recife. E aí eu agradeço muito sua iniciativa nesse aspecto e vamos ficar todos muito felizes se no seu mandato a gente conseguir ter uma abertura maior do IBRAD, da SBD Regional Pernambuco, da Sociedade Brasileira de Endócrino e do Instituto do Diabetes Juvenil, porque somos os representantes, né, disso aí, e a gente consegue, junto com aliados da Câmara Municipal do Recife, atingir o que a gente precisa atingir, que são os gestores, tá? Os gestores do Executivo, para a gente conseguir atuar. Porque precisa ter capilaridade, não ficar só na academia. Então, eu agradeço a presença de todos e estamos sempre juntos nessa luta. Eu agradeço especialmente a doutora Geisa, que foi que me colocou nisso aí, e estou sempre do lado dela para a gente continuar nessa luta, nessa batalha, certo? Obrigada. E com muita alegria, mais uma vez, convido, em nome de todos os vereadores e vereadoras, a Bética Geisa Maria Campos de Macedo, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Boa noite a todos, eu saúdo todos com a paz, que é tão rara no dia de hoje. Eu quero agradecer inicialmente ao presidente da casa, Eduardo, e também muito fortemente a Jaime, porque foi pela proposta dele, com o aceite de Eduardo, que a gente tem essa sessão hoje aqui. E vejo essa sessão como um grande marco em relação ao poder público estar se posicionando frente ao diabetes, que é uma epidemia mundial, como o Jaime já colocou muito bem, e que o Brasil está em pleno voo dessa epidemia. Hoje, no Brasil, nós já podemos dizer que tem 16 milhões de diabéticos, não são mais 13 milhões. Isso é uma publicação internacional e continua a crescer.
O grande problema do diabetes, que muitas vezes as pessoas não sabem, ou a maioria acha que é uma taxinha, que não tem nenhum problema, se você tomar um comprimido fica bem, e a coisa não é bem assim. Diabetes, hoje, e já há muito tempo, é a maior causa de cegueira em adultos. É a maior causa de amputações de pés e pernas. E a cada minuto, 3 pés e pernas são amputados no mundo por diabetes. É a maior causa de encaminhamento para diálise, como causa final de insuficiência renal. Então, é a maior causa de é a segunda maior causa de neuropatia periférica, que é uma coisa que a comunidade normalmente não sabe o que é. Mas a dor é um dom que a gente tem para proteger, né? A criança não fala, mas ela grita quando tem dor. Então, dor é um dom de defesa, e o diabético perde isso nos pés, por neuropatia. E aí é onde ele lesa o pé sem sentir, é onde ele faz uma úlcera, é onde ele vai para a amputação. Então, o maior gasto do serviço público e do governo em geral, não só o governo federal, o governo estadual e municipal, ou seja, os governos de uma forma geral, são com as complicações. 20 e poucos % são estatísticas internacionais, são gastos com consultas médicas, e 80% com complicação do diabetes. Tá certo? Então, qual é a maior causa de morte no Brasil? É infarto, ataques cardíacos, AVC e infarto, mas infarto, doenças cardiovasculares. Quem está por trás disso? Diabetes. É a maior causa de morte diabética, é a doença cardiovascular. Aumenta de 2 a 5 vezes a chance de você ter uma doença cardiovascular se você for diabético. Mas é preciso controlar. E não é controlar só o açúcar, mas a gente, com um bom controle do diabetes, implica em controlar bem a pressão, controlar bem colesterol, triglicerídeos, controlar bem a glicose. Então, a gente gostaria que este dia se visse também como marco, para que o governo olhasse com carinho e revisse o que é que a gente está oferecendo como tratamento aos diabéticos no serviço público. Porque nossos remédios estão em 1940, mais ou menos. Então, muita coisa aconteceu. Hoje nós temos insulinas que são humanas, insulinas que duram 24 horas, que a pessoa toma uma vez só por dia, que tem no serviço público, mas os remédios, os comprimidos, que tratam a maior parte dos diabéticos, que são os diabéticos tipo 2, a gente está precisando ter uma melhora grande. Porque hoje nós temos tratamentos que diminuem os ataques cardíacos, diminui os problemas renais, mas a gente não tem acesso a isso no serviço público. Então, quem tem esse problema, e são muitos, não tem como a gente oferecer a medicação que pode amenizar essa situação. E isso coloca o médico numa situação muito difícil, porque há até uma questão de questionamento ético. Como é que você vai deixar de dar um remédio que poderia beneficiar, diminuir a mortalidade cardiovascular daquele cidadão, diminuir a lesão renal que leva ele para a diálise? Como é? A gente não tem isso no serviço público. Então, eu acho que é tempo de ser revisto isso, e a gente vê com bons olhos. Agora, no dia 30 de outubro, o vice-presidente da República assinou uma lei que dá todas, pelo menos na lei está lá, toda a condição do Ministério da Saúde e dos serviços de tratar os diabéticos como eles devem ser tratados. Jaime falou, e Carol, Ana Carolina T., que é minha querida do coração, aluna, que há alunos que superam o professor, né? Ela é uma delas. Então, que é preciso educar, né? Então, educar é fundamental, porque as pessoas não sabem como fazer. A gente, há 15 anos, nós criamos uma instituição chamada Instituto Brasileiro de Diabetes, para tratar de diabéticos de classe social mais baixa, e a gente sobreviveu esses 15 anos sem nenhuma ajuda, mas quando Deus bota a mão, quem impede, não é? Então, a gente conseguiu, esse tempo todo, manter o Instituto, e as pessoas, a gente tinha sessões de educação, porque tratar diabetes precisa de educação, precisa de nutricionista, precisa de psicólogos, é um tratamento holístico, não só o médico, não só a enfermeira, mas todo mundo junto. Porque quando o médico passa uma insulina, a pessoa nunca viu, não sabe como tomar, não sabe como armazenar, não sabe o que fazer. Então, é preciso alguém ensinar. O médico não pode passar 2 horas com uma pessoa só, porque ele tem uma fila de gente para atender. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar. E aonde a gente acha isso?
Aonde a gente acha isso? Então, é preciso, lá no Instituto a gente tem essa equipe, e os pacientes dizem assim, se eu soubesse disso, eu não tinha amputado meu pé, viu, doutora? Se eu soubesse disso, eu não tinha ficado com a minha vista lesada pelo diabetes. Então, falta informação, falta educação que a equipe multidisciplinar precisa dar ao paciente diabético. Quando você ficar diabético, aonde você vai? Não, eu vou ali naquele lugar, porque lá eu tenho toda a assistência, eu tenho um médico, eu tenho a nutricionista, eu tenho a enfermeira que me ensina como aplica insulina e como toma remédio, e eu tenho a psicóloga que faz os grupos educativos, porque o diabético precisa de apoio da família, e o tema desse ano do Dia Mundial de Diabetes é o diabetes e a família. Por quê? Porque sem o apoio da família, o diabético não consegue cumprir tudo que ele precisa. Tá certo? E, às vezes, um diabético, por exemplo, uma criança com diabetes tipo 1, e 1/3 dos diabéticos tipo 1 do mundo estão no Brasil, né? Então, o que fazer? Às vezes, essa criança muda a vida da família toda. Né? O pai, a mãe não sabe o que fazer com aquilo, nem dorme com medo que o menino tenha problema de noite por causa do diabetes. As escolas não sabem o que fazer com as crianças diabéticas. Então, existem programas que a escola precisa, os professores terem um mínimo de treino, para quando uma criança cair na hora do recreio, ter uma convulsão, ou se ela tiver uma convulsão, ninguém pensar que ela é epilética, porque antes ela é diabética e está com hipoglicemia. E se o professor tomar uma atitude, aquela criança não tem problema. Mas aquela criança pode ficar lesada se o professor achar que aquilo é uma crise convulsiva e ficar esperando a mãe ou o SAMU chegar 2 horas depois. Então, é preciso o mínimo. Tá certo? Eu acho que todos que lidam com diabetes já vimos coisas incríveis em escolas privadas, crianças que foram fazer a dosagem de glicose na ponta do dedo e a professora achar que aquilo era uma cerimônia demoníaca. Isso aconteceu com o filho de um médico, que era meu paciente. Então, assim, falta completa de informação sobre diabetes nas escolas, não só privadas, mas públicas, e apoio a todo esse pessoal. As pessoas precisam muito de apoio. E os diabéticos que têm doença crônica, que não tem cura, mas tem controle, não é obrigado o sujeito ficar com uma sequela, um infarto, ou uma cegueira, ou até uma amputação. Existe uma maneira dele não ter nada disso. E o bom controle da doença, o apoio e o bom controle também da parte da familiar é importantíssimo para que o paciente diabético se sinta apoiado, se sinta bem e possa ter acesso à medicação. E aqui, como a gente fala também para o setor público, a gente, mais uma vez, enfatiza, insulina não pode ter uma frequência intermitente de fornecimento, porque é de uso diário. Não pode faltar a fita, a tirinha, para poder medir a glicemia, porque ela é de uso diário. Então, para quem precisa disso, para decidir se toma uma dose de insulina ou não, ele não pode faltar isso, porque isso é básico para que ele não complique no futuro. Então, é preciso que tenha isso. É preciso que os remédios existam ininterruptamente, porque a doença não dá férias. Não, ela não fica uma semana assim e outra não. Então, a gente precisa lutar por isso. Então, nós no Instituto e também aonde eu estiver, essa luta vai comigo e vai com todos que querem me acompanhar. A gente luta pelo povo, luta por uma melhora aqui no estado de Pernambuco. Por exemplo, diabetes é a maior causa de amputação e a gente luta para criar um serviço onde tenha um serviço especial para o pé diabético, que precisa de muita coisa, precisa de palmilhas especiais, precisa de sapatos especiais. E não tem um lugar assim que a gente possa mandar quem precisa. E não é muito caro, não é. Se for feita a devida negociação, tudo isso pode ser organizado e tudo isso pode, no fundo, prestar um melhor serviço ao cidadão, que é ele quem vota, é por ele que a gente faz tudo isso. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui essa noite, agradecer especialmente a Jaime, ao presidente da casa, a Carol, a Gustavo, a Elci e a todos vocês. Muito obrigado. E, nesse momento, convido a presidente da Associação Pernambucana
do diabetes jovem, a doutora Elci Falcão, para ir à tribuna e fazer as suas colocações. Em primeiro lugar, quero agradecer de estar aqui representando um bom número de diabéticos, especialmente aqueles diabéticos que começaram cedinho na vida. Antes de qualquer coisa, eu quero transformar essa homenagem, em nome de todos os diabéticos, a um rapaz, um acadêmico de 19 anos, que foi diabético aos 9 meses e hoje tem um controle perfeito, e quando perguntei quanto tempo ele tem diabético, ele diz 19 anos. Eu queria que ele ficasse em pé para que todos o conhecessem. Carlos Eduardo. Esse é o ideal que nós gostaríamos que todas as crianças e adolescentes que começassem diabéticos pudessem ter oportunidade. É muito importante o que a família dentro desse programa de apoio, mas também o governo. Eu tive o privilégio de trabalhar bastante com o grupo, tanto dentro da universidade como do Estado, com bons grupos de diabéticos infantis. Eu me lembro o que me impulsionou a trabalhar com eles. Eu ainda era residente médica há mais de 40 anos, quando 2 crianças foram embora, morreram, porque não sabiam como trabalhar com elas. E naquele dia eu tomei a decisão: eu vou conseguir trabalhar com essas crianças. E com isso, eu tive de partir. Naquele momento, não tínhamos no Brasil um grupo formado que pudesse me dar todo o apoio. Então, eu tive de partir para o exterior para poder trabalhar com eles. E sou muito feliz de ter trabalhado com esse grupo e de ter apoio dos pais que fizeram programas maravilhosos, como foi Viegas também aqui presente, o apoio de todos os familiares, o apoio das colônias de férias que foram feitas, com Dona Edna aqui também presente. Agradecemos a todos eles essa oportunidade de poder ajudar, e com o apoio que nós tivemos da Secretaria de Saúde e de todos os que apoiaram aquele trabalho que foi feito. E hoje, infelizmente, eu tive de sair por causa da idade, mas nós continuamos trabalhando com esse grupo. E nós queríamos pensar que todos nós começássemos a pensar como é importante trabalhar com eles. Eles poderão ser, amanhã, pessoas igual a Carlos Eduardo, como outros pacientes que nós tivemos a honra de presenciar, com mais de 40 anos de diabetes sem problemas. Entretanto, não são todos. Muitos continuam tendo problema porque não tiveram oportunidade de ter as mesmas condições para chegar a esse bom controle. Portanto, essa iniciativa é muito importante para que haja continuação de trabalhos iguais a estes e maiores que esse, uma vez que nós temos hoje muito mais oportunidade que antigamente. Nós temos insulinas mais adequadas, o que seria muito importante que todos pudessem fazer uso delas. Nós temos medicações mais adequadas e controles mais importantes. E como seria bom que todos tomassem dessas novidades, que todos pudessem usar desse bom controle. Mais uma vez, eu agradeço, e essa homenagem eu transfiro para todos os diabéticos, não só aqui presentes, mas também ausentes. E nesse momento convido o endocrinologista, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Dr. Gustavo Caldas, para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Bom, boa noite a todos.
Obrigado pela presença e, em primeiro lugar, excelentíssimo senhor presidente, doutor Eduardo, doutor Jaime Asfora. É uma brilhante ideia ter uma situação solene, porque tivemos o mês passado do diabetes, mas o diabetes é um contínuo, ou seja, não é apenas um mês, é o dia a dia do cuidado. E nós, na diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, não de endocrinologia, que são afins, mas são sociedades distintas, passamos 2 anos numa luta muito grande, indas e vindas a Brasília para tentar solucionar o projeto de lei que foi finalmente promulgado no dia 30 de outubro, de uma assistência integral ao paciente diabético. Isso foi uma luta da nossa gestão que já saiu quase no final do mandato, mas conseguimos, de alguma forma, garantir essa legislação que possa, de alguma maneira, forçar mais os governos estaduais e municipais para uma assistência melhor aos pacientes diabéticos. Muito já foi dito a todos aqui sobre o problema do diabetes. O diabetes é uma doença que afeta de 3 a 5 vezes mais as doenças do coração. Não bastasse a situação que nós vivemos. E eu queria aqui apenas deixar uma mensagem a todos de que hoje, com essas redes sociais, o trabalho das sociedades brasileiras de diabetes, de endocrinologia, é um trabalho extremamente intenso e ficamos muito felizes em saber que Geisa estava na Assembleia Legislativa, é uma voz ativa pelo diabético no nosso Estado. Temos representantes nas sociedades brasileiras de endocrinologia e de diabetes, pernambucanos, sempre lutando, um Estado aguerrido. E, infelizmente, não tivemos a presença hoje aqui da nossa presidente da Atenção Básica da Prefeitura, mas certamente ela deverá se engajar nesse trabalho cada dia maior, porque nós precisamos, e é difícil vencer essa luta. Já estamos com mais de 16 milhões de diabéticos no Brasil, e a luta não é fácil, pela pluralidade do diabetes, pela dificuldade de arrumar, muitas vezes, os insumos necessários. Mas, assim, parabéns a Jaime por ter feito essa semana, que vai se perdurar durante muitos e muitos anos. Parabéns a Geisa por também ter trabalhado muito na Assembleia, por, pela primeira vez, fazer esse tipo de atividade governamental, e tendo pessoas interessadas pelo diabetes, tenho certeza que as coisas vão fluir mais, e nós, nas sociedades de endocrinologia e de diabetes no Brasil, estaremos sempre atentos a buscar mais recursos e mais atenção e divulgação a uma doença que hoje, como já me disse, é uma epidemia. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhoras e senhores, mais uma vez eu tenho a honra de presidir uma reunião solene proposta pelo vereador Jaime Asfora, hoje homenageando o Dia Mundial do Diabetes. Quero parabenizá-lo por essa proposição, vereador, que muito enriquece a história da Câmara Municipal do Recife. Parabéns. Quero, em nome de todos os recifenses, de todo o povo recifense, de todos os vereadores e vereadoras, quero parabenizar todos os profissionais, médicos, médicas, instituições que cuidam e combatem a proliferação do diabetes na nossa cidade. Parabenizo a cada um dos senhores e senhoras pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo e à cidade do Recife. Parabéns. Quero também agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife esse momento tão importante para a Câmara Municipal do Recife. Muito obrigado. Agradecer ao cerimonial da casa que nos ajudou a fazer uma reunião tão bonita e organizada como esta. Muito obrigado. Também agradecer a todos os funcionários do plenário, dos funcionários do gabinete do vereador Jaime Asfora. Sem vocês também nós não conseguiríamos fazer
um sucesso desse momento tão importante para o Recife. Muito obrigado a todos vocês. Nada mais a tratar, mas antes, desejando um Feliz Natal e um ano de 2020 repleto de saúde, de muita alegria e muitas realizações, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para amanhã, às 9 horas, em sessão solene, em homenagem ao Dia do Biomédico, requerimento de autoria do vereador Ivan Moraes. Está encerrada a reunião.